Bom dia, boa tarde, aqui são 2 da tarde, 3h40 da tarde. Eu vou gravar aqui um pouco improvisado, mas eu precisava gravar. Tá dando pra me ouvir? Bom, hoje são que dia aqui, ó? 6 de junho. Mandar um abraço aí, né, pros amigos. Estava conversando com alguns amigos aí. Na importância de nos organizarmos, né, em nosso país. E a minha proposta, que eu estava propondo aqui com a gente, eu estava observando que é mais ou menos do norte, que é uma organização assim, na horizontal. Estou vendo que lá é assim, ó, Canadá, Estados Unidos, México. Eles saem de mar a mar. Então, como eu já disse no vídeo anterior, a nossa organização, ela foi feita quando a América foi descoberta e dividiu de forma que os portugueses ficariam com esse território e os espanhóis com este território. Depois, né, com a proclamação da independência das nações, nós deveríamos logo ter acordado para uma organização mais inteligente, de forma a buscar o nosso progresso, autônomos nessa terra, nos reunirmos, buscando uma forma progressista de nos organizarmos, né? Mas ainda o povo do Sul é bem paranoico e sem fé para essa liberdade, essa independência, essa autonomia, né? Mesmo nos dando a liberdade e constituindo o nosso próprio presidente, né? É isso, o povo ainda ficam com medo, né? Um atraso. Nós deveríamos nos reunirmos e buscando, né, numa discussão, o nosso progresso, tal como eles fazem no norte. Eu estava vendo uma reportagem, alguns dados ontem mesmo, sobre o norte na América, especificamente nos Estados Unidos, né? Vão muito bem, obrigado, né? Hoje eu estava dizendo aqui, 6 de junho de 2019, então os dados fantásticos, né, de desenvolvimento que eles alcançaram, né? Então, eu estava até com uma proposta objetiva, por exemplo, países que fazem fronteira no Pacífico, como aqui temos o Peru, a Bolívia, ter como que um membramento, não sei se o nosso país desse outros territórios, de forma que nós também, a nossa reorganização geográfica, tivéssemos saída para o oeste, né, para o Pacífico. Por exemplo, aqui embaixo, no Chile, o Chile pega a fronteira todinha do oeste, né? Isso, se organizar dessa forma, não é meio que não ter visão, né? Que se enroscar. E essa mudança geográfica, já que nós somos autônomos, nós dois somos autônomos, são países independentes, tanto Peru como o Brasil, é bem mais simples do que você imagina, né? Só vai ter um obstáculo. Quando o Brasil teve na luta pela independência, 1822, a maior luta nem foi contra a coroa, mas
aos contrários à independência, né? A mesma coisa é a abolição da escravidão. Tinha muitas pessoas, deixa isso assim mesmo. Não estou dizendo dos que exploravam, dos que eram explorados, dos escravos, né? Então esse vai ser o maior problema. Quando falamos de desenvolvimento, tem pessoas que não têm fé para ele, né? E isso é uma reorganização de forma de desenvolver, porque eu creio que essa questão de ficar de pé é mesmo num encontro com Deus, né? Tanto pela minha fé, né? Minha crença particular, mas também a teoria se prova com a prática, né? Os americanos são um pessoal bem crescente na fé e de encontro com Deus, e eu creio que foi o que mais lhes deram um impulso para caminhar assim, conhecendo o seu propósito e caminhando de encontro. Enquanto a gente não tem esse encontro com Deus, você não tem fé para ficar de pé, às vezes muito medo, opressão mesmo no coração. E então você vê a pessoa nesse vacilo. Por exemplo, se você abre uma empresa, uma fábrica, uma loja, a pessoa não tem fé para caminhar, ela é inconstante, né? Ela dá 2 passos, 2 dias, no terceiro ela já está indecisa, né? E cai, né? Novamente, né? Até mesmo nessa época da independência, muitos diziam que não levava muita fé e que não iria muito longe, né? Então é isso, muito se estuda para se explicar isso aí, né? Que a pessoa tipo um filho, né? Que casa, sai de casa, né? Assume a sua independência, autonomia. Tem aquele que o pai leva mais fé, né? Que vai dar certo. Tem aquele que ele fala, 2 meses, sei lá, 2 anos, tá voltando para casa. Não aposta muito naquele filho, há várias razões. E creio que nós, o povo aqui, brasileiro, seria um desses que não se apostou muito. E parece que é mais ou menos assim mesmo que temos caminhado. Mas, independente disso, se alguns estão caminhando para trás, eu estou procurando desenvolver, né? Então, tive conversando com alguns amigos dessa forma progressista aí, e acho que é o que se deve fazer, né? Que se deve fazer. Por exemplo, se você tem uma iniciativa, vamos dizer que você está trabalhando no ramo de carros, de automóveis, fabricando carros, né? Tem pessoas que estão falando, vou largar isso para lá. E outros continuam, falam, não, eu vou procurar, tá buscando desenvolver. Enquanto uns estão recuando e saindo fora, outros estão buscando vamos dizer assim, um outro exemplo, que você tem uma terra e aí você traz os produtos no mercado, né? E assim, enquanto uns trabalham desenvolvendo, buscando o mercado para os seus produtos, outros estão agindo loucamente. Eu vou vender essa terra aqui, deixar isso para lá e vou para cidade procurar um emprego, caçando vida fácil, né? Então é isso, né? Enquanto você deveria, não sei o que acontece na cabeça ou no coração da pessoa, que ela deveria estar trabalhando, né? Ela está afrouxando as mãos, né? E cada um tem a sua liberdade, escolhe como você quiser, né? Enquanto que uns lamentaram pela independência, queria ter ficado como, sei lá, escravo, né? Outros, um pouco mais visionários, né? Viram oportunidades e buscaram, se alegraram, né? Então, ainda tem pessoas que discutem hoje ainda, o que eu acho que é um retrocesso, voltar ao velho sistema. Eu não vou nessa conversa. É tipo mesmo a libertação, né, dos escravos. Tem aqueles que acho que até podemos usar de exemplo de Israel, né?
Muitos queriam voltar. Parece que é bem serviria de modelo, né, para o resto da humanidade dali para frente. O caso de Israel sempre recordaria, né? Seria o dilema de qualquer ser humano e que usaria de exemplo, né? Então, essa discussão, né, de direções com amigos falando de conversas tão atrasadas, ao meu ver, eu falei na discussão que não é por aí. Inclusive vai até ser tema da minha própria, o que eu vou falar publicamente, eu vou colocar na internet, no YouTube, no canal, e o meu ponto de vista eu vou apresentar até lá, né? Nós autônomos agora, independentes, vamos dizer agora mais de 100 anos, mas o novo tempo, nós devemos nos reunir a cada dia, discutir formas de seguir nesse desenvolvimento. A gente pode ver que existe uma investida assim furiosa, né? Assim, muitos lunáticos, muitos loucos que atrapalham as reuniões, né? Você reúne, por exemplo, para fazer uma discussão dessa, chega mesmo pondo fogo, jogando tudo para cima. Parece que o diabo com os seus está irritado, né? Não deixa ninguém trabalhar. Comum demais. Se você não viu isso, experimenta se reunir que você vai ver. Você está lá com uma reunião, isso aconteceu muito na história, não deixa a gente progredir, faz um monte de falsas acusações, é um dos adversários que você vai encontrar. Não deixa o povo seguir no caminho da independência, do progresso, né? Deus falou que é por aí. A exemplo de Israel, né? Não a escravidão, né? Mas é um caminho difícil de se andar, totalmente difícil, cheio de obstáculos, adversidade, investidas, a exemplo dessas que estamos dando. E normalmente a gente é extremamente desafiador, totalmente, parece um bombardeio no psicológico da gente, um caminho quase impossível de trilhar, né? E aí muitos voltam à escravidão, desistem, porque é um caminho assim, né? Vem na hora muita dúvida se estamos no caminho certo, né? Então, se você não estiver bem enraizado, bem alicerçado, né? É mais ou menos isso. O caminho da liberdade não é para qualquer um. Se você não tiver uma base de formação, de orientação, é isso mesmo, é dar 3 passos e voltar para trás. Embora seja o caminho, a gente seja o mais difícil, mas é o caminho. A gente deve buscar o progresso. Então, nessa independência, eu sempre proponho a reunião, a discussão, né? De forma a progredirmos, não ficarmos de inimizade, mas sermos inteligentes e responsáveis no que é o melhor para nós, né? E tenho proposto essa discussão de uma reorganização, né, geográfica, como se nós fôssemos um povo. Então você vai ver os violentos boicotes a essa reunião. É mais ou menos o que os cristãos enfrentaram na história, né? Os cristãos, eles reuniam, é totalmente diferente do que a gente está coisando aqui, mas as investidas são semelhantes. As falsas acusações, diziam que nas reuniões eles ofereciam criancinhas, eles eram canibais, várias boicotando aquela reunião e não deixavam o negócio seguir mesmo, mais ou menos como em Atos ficavam atrás, né, subvertiam ali as reuniões, né, assim, mesmo que sejam reuniões diferentes, claro, religiosa e cristã, mas é bem paralela à investida, né, contra o povo, né, se o povo está trabalhando. É incrível como que isso acontece, né, assim, incrível mesmo, incrível. Por exemplo, você tem uma empresa trabalhando, desenvolvendo todos tipos de investida.
Aí quando cai na mão de finalmente, né, sei lá, arrancam da sua mão, mesmo que nem seja propriamente para aquelas pessoas que investiram, aí sossegam, né, tipo assim, te conserva na vida de escravo. A investida nem é propriamente do que se beneficia, meio que louco. Parece que a loucura dele é uma porta que pro verdadeiro interessado, sei, o diabo. Porque experimenta essa liberdade e você vai ver é, todo tipo de investida, até quem não tem nada a ver com o negócio, uma inquietação, parece que, é, sei lá, acho que até os índios vão começar a opinar sem saber de nada. É incrível mesmo quanta investida, né? Mas é muito importante você ter uma direção na sua cabeça e descansar sobre ela, porque senão você fica louco, né? Você fica louco. Então, é, eu acredito muito na independência, na liberdade, né? Né? Que a escravidão não é por aí, né? Mas na prática, quando tem a paranoia, a pessoa fica louca, né? E as convicções caem por terra e é onde muitos enlouquecem, voltam para trás, voltam, né? A escravidão aí começa até a discutir se estão mesmo no caminho certo a liberdade, né? Mas eu acredito que se devemos sim seguir por ela. Tenho proposto isso aí, né? Essas reuniões de forma a nos organizarmos e buscarmos o nosso progresso. Quem estiver disposto para elas, né? E como eu disse, sendo suplantadas de todas as formas, de todas as formas. Vou dar um exemplo de investidas assim muito grandes, não falando objetivamente do evento, certo ou errado, mas eu vi muitas investidas de pessoas que não sabem. Vou dar esse exemplo, é do Fórum de São Paulo. Né? Você não sabe o que é, né? A pessoa fala, eu não sei o que é, mas sei que está errado. E é tão simples saber o que é, né? E claro que se deve estudar se a longo prazo isso vai realmente é, ser eficaz, né? Que era uma reunião de empresários aqui do Sul, né? Buscando fomentar, né, esse pró aí. E gente que não tinha nada a ver, para mim, são os idiotas úteis. Se levantando, escandalizando nesse negócio. E veja que esse fórum ele é uma ameaça objetiva ao sistema de colonização, né? Porque ao invés de fomentar o desenvolvimento das empresas da região, deixar o mercado monopolizado. Então, as empresas monopolistas têm interesse. Mas não foram elas objetivamente que atacaram. E não acredito que elas tenham pagado essas pessoas que atacaram. Mas só foi esses lunáticos mesmo que de nada sabem, se escandalizar. Né? É mesmo um dilema da civilização. Se a gente tiver um mínimo de entendimento, bem paralelo. É a mesma luta de outros momentos, como mesmo da independência. Essa forma aí de luta, né? Porque o ser humano ele vai sempre ter o desafio, caminhar pela liberdade ou pela, pela sombra dos outros, né? Pela colonização ou escravidão. Qualquer civilização, geração vai ter esse desafio. Se essa vai andar mais livre ou mais sem fé, né? E quando ela não tem fé, sempre vai esse sistema de escravidão, colonização, assediar. Com menos fé, você vai caminhar na direção da colonização, vai estar mais engendrada no sistema. Quando é uma geração de fé, esse sistema recua um pouco, recua um tanto, proporcional à fé, vivendo mais essa sua grandeza, né? Mais ou menos como sair de casa mesmo. Quanto mais o filho for soberano, autônomo, mais ele vai desenvolver. Quanto de menos fé ele menos, e outras vezes nem vai desenvolver, vai voltar para casa. Uma coisa incrível mesmo, não são todos que desenvolvem. Parece até ser aquela guerra dos espermatozoides, qual que vinga para o desenvolvimento. Assim também, não são todas as pessoas, não são todos os povos, né? Coisa fantástica tem acontecido no norte, nessa ideia de desenvolvimento, e outros se perdem no caminhar da sua liberdade, outras nações, né?
né? Não se espelham na América, como diz, a nação mais livre do mundo. E eles conseguiram essa forma de progresso. Parece que um filho que realmente conseguiu sua autonomia e segue, né? Nessa amadurecimento. E então essa discussão vai ser muito recorrente, mas a minha conversa vai ser sempre nessa direção, sempre reúno com as pessoas dispostas, buscando nosso desenvolvimento e com essa proposta, apesar de ser milhares de visões e outros com outras direções, mas sempre vai ser aí, na busca do nosso desenvolvimento, da nossa direito de trabalho que agora temos, então, vamos dizer assim, depois da independência, porque né, antes era você na fazenda dos outros, né, nesse tempo de colonização, depois você assume a sua autonomia, na sua liberdade de suas próprias iniciativas. Então, eu creio que o maior problema, né, no Sul é isso aí, sermos um povo mais autônomos e não sacanas, senão não tem solução mesmo. Não, se nós formos um povo assim, né, que não quer nada, né, um filho que não quer trabalhar, não adianta você querer que ele assuma a autonomia dele, né, como o outro que caminhou bem e foi de forma autônoma. Nem adianta insistir, né? E tendo a direção, mas sabendo que é isso mesmo. Bom que, né, todos fossem autônomos, mas não é a realidade. Alguns não vão caminhar. Mas é isso, eu vou ter sempre essa opinião, né, e buscar essa reunião. Né? Assim, o povo é totalmente desconfiado para essa reunião, um pé atrás até mesmo com a independência, não põe muito fé nisso, tem medo do Europa vier e fazer igual terminou Tiradentes, né? Mas deve se estudar mais e buscar se orientar aí, nesse sentido porque se você não trabalha, né, você vai terminar na miséria. E voltando aí, antes de eu encerrar o vídeo, esse dilema de trabalhar, ele sempre sofreu um boicote em toda a história, né? A gente tinha um governo imperialista, isso caminhar da civilização, né? Então, em seu desenvolvimento, cara, nos seus início mesmo, caminhando, desenvolvendo, quando ela desenvolveu. Então, um sistema imperialista sobre a terra, muitas vezes na pessoa do Império Romano, e boicotava e escravizava todos os povos por mais de 1000 anos, né? 2000 anos, quase. Menos, né? Em 1500 a gente já não tinha mais essa supremacia. Mas assim ele agia com o povo que era escravo, né? Então isso gerou uma mentalidade muito perplexa no ser humano, né? Ele sendo, por exemplo, se o seu negócio fosse bem, você tinha uma fazenda, estava indo bem, chegava o império e abortava tudo, em todo mundo, ele com a sua cavalaria, e isso gerou na humanidade essa situação perplexa, né? Então, se você está aqui na América trabalhando e indo muito bem, o povo já sabe que, já até se admira se você chegar nos 10 anos, porque eles vêm e põem fogo e destroem os seus negócios. Na mentalidade ainda, porque, né, isso não se acontece mais. Mas o povo gerou essa mentalidade traumatizada e desconfiada para o trabalho, né? Mas se nós respondemos a isso em desistindo de trabalhar, a gente fica na miséria. O que a gente deve fazer é trabalhar sim e, né, esforçar aí com Deus contra isso aí, né? Com formas assim, para se proteger do ladrão, vamos dizer assim. Tal como faz outras nações, como a América, que investe num exército muito forte,
Europa, né, Inglaterra, contra esses ladrões, né? Então a gente deve também investir, mas de maneira alguma responder a isso aí cruzando os braços, né? É isso, a gente vai desenvolvendo mais. Era a minha opinião que eu falei que ia mostrar publicamente e a minha proposta, a gente deve nos reunir, discutir nesse novo cenário de independência, de forma a nos progredir, né? Não podemos viver até hoje como se toda a terra fosse deles. Né? Devemos protestar e não aceitar isso, mas nossos pais já protestaram, a independência já foi proclamada, então nesse novo cenário a gente deve acordar. Eu não sei que situação, parece que até os professores estão ensinando na escola um outro sistema, como se ainda fôssemos colônia, né? E escravos, tudo é deles e tomara que eles nos escolham como empregado deles. Não, você pode ter sua própria iniciativa, desenvolver. Não é fácil mesmo andar por esse caminho. Tentam de toda forma boicotar o nosso desenvolvimento e muitas vezes um governo mais a serviço deles do que nosso, né? Um governo traidor. Nem é criticar o governo, já que você é que elege, né? Você que tem sido sacana, né? Nisso aí não tem nem que se revoltar contra o governo. Você elege ele em outubro, em fevereiro você acabou de escolher ele. Não tem um cérebro, não tem um raciocínio na sua cabeça. Essas pessoas se ofendem, né? Mas não está faltando inteligência, né? Eu sempre falo que a coisa mais fácil é fazer mudança num mundo democrático. Protesta daqui 4 anos. Você vai lá e vota nele de novo. Boa tarde.